Bom dia, pessoal. Essa minha agonia para entrar aqui é porque eu fiz um trabalho um pouco extenso. Eu tenho consciência disso, entendeu? E já vou combinar com vocês o motivo disso, né? Na realidade, tem uma parte muito grande de slides que eu venho só citando legislação porque a intenção é que, no final, todos entendam o dever de quem administra. Assim, está extremamente regulamentado. Nós temos o que eu chamo aí de arsenal, nós temos um arsenal jurídico imenso para cobrar da administração a transparência, né? E que fique registrado nos slides que depois vai estar disponível para vocês aí na internet, entendeu? Então, por isso que eles estão aí. Então, eu vou dar uma corridinha, vai ser meio de flash nessa hora, que não dá para comentar a legislação de cada um, é só para mostrar que tem onde está, né? E mais por final, a gente dá uma paradinha onde eu quero me ater assim com mais calma. Então, quando eu estiver correndo, se estiver correndo muito, vocês me avisem, né? Para mim não deixar passar alguma coisa batida aí. Mas essa parte que é mais rápida, não tem muito o que perder, não. É só registro mesmo. Ah, sim. Bom. Passa ou não passa, moço? Esse não está. Agora funcionou. Bom, o objetivo da nossa palestra aqui é despertar em vocês a necessidade do controle social, entendeu? Vamos mostrar os diversos controles que estão que o RPPS está submetido, mas, assim, do meu ponto de vista, um dos controles mais fortes, mais efetivos, assim, é o social. Somos nós que somos, vamos dizer assim, o dono do dinheiro, né? Ficar vigiando o dinheiro. Então, isso aí também vale dizer que não só para o RPPS, a palestra vai dar um sentido amplo também, porque em todos os setores da administração pública, nós, enquanto cidadãos, nós temos o direito de estar cobrando, né? Então, veja bem, o início da situação, essa lei 9.717, de 98, foi que regulamentou o regime próprio a partir da emenda 20, né? Então, eu entendi aí o presidente, à época, dizendo assim, nós estamos criando condições para instituir fundos financeiros com a finalidade previdenciária. Isso é um ponto muito relevante dessa lei, da condição para os servidores criar os próprios fundos de previdência, né? O Estado criar. E ele justificou dizendo que ela tinha o objetivo de garantir os recursos para pagamento dos benefícios dos servidores, né? Garantir a independência administrativa e financeira em relação ao ente instituidor, ou seja, não ficar dependendo do Tesouro, ter uma caixa de previdência forte lá com seus recursos, de forma a garantir o benefício dos servidores, independente da situação do Estado. A lei visa redução da ingerência, ou visava, né, a redução das ingerências políticas na gestão do patrimônio dos fundos, visava impedir a inadimplência do ente, que a inadimplência provocasse a insolvência do fundo. Isso tudo é palavra do presidente lá. Daí, eu paro para perguntar assim, depois talvez no final a gente volte a indagar sobre isso aí. Será se isso de fato está ocorrendo? Será se existe essa independência? Será se existe essa, vamos dizer assim, não há interferência política dentro do regime próprio, etc. Tal. Depois nós estamos aqui refletindo. Eu não estou dizendo que há ou que não há, né? Então vamos ver assim, a nossa reflexão que vai dizer isso aí. Bom, aí eu venho com uma nova proposta aqui, dizendo assim, vamos pensar no nosso futuro, né? Com quantos anos vou me aposentar, né? Eu vejo aí a palestra dos meninos falando nas regras de aposentadoria, então cada um quer o mais rápido possível, se puder aposentar, né?
Não eu, né, que eu já poderia estar aposentado, estou trabalhando, mas a maioria quer se aposentar cedo, né? Então, vamos dar aí a ideia aí da média aí. Professor, posso dizer aqui, 60 anos, uma média, ou 55 anos, todo mundo quer aposentar, né? Então, vou dizer assim, a partir de 55 anos, eu saio da aba do Tesouro Estadual ou municipal, que aqui nós estamos falando deles dois, e vou para a aba do Instituto de Previdência, né, do RPPS. Bom, e por quanto tempo eu vou depender desse negócio? Ou seja, se eu tenho 55, 57, todo mundo pretende ir até os 80, pelo menos, né? É uma média aí que a turma está chegando, cada dia as pessoas vivendo mais, então que seja 90. Então, nós estamos falando de mais de 20 anos a depender do fundo de previdência, pelo menos, né? Cada um de nós, e quando a gente deixa o mundo, ainda deixa as pensões, né? Para filhos, às vezes para a esposa, para o pé de veludo, etc., né? Então, eu pergunto, e o que é que nós estamos fazendo para proteger essa fonte? O que é que nós estamos fazendo para cuidar dessa fonte que vai me sustentar por 20 anos? Né? Vamos refletir sobre isso aqui durante essa palestra, certo? E pergunto, e tem um plano B? Se a fonte não der certo, se a fonte der problema, né? E aí a gente fica dizendo assim, não, eu tenho um colega de trabalho que sempre diz assim, não, se não der certo, está na Constituição, quem assume é o Tesouro. Não tem problema, se não der certo o RPPS, o Tesouro assume. Eu digo, tudo bem, está na lei, né? Mas na prática, né, a coisa é diferente. Aí, recentemente, eu acho que não me lembro o ano, recentemente nós tivemos um caso aí, assim, o país todo em problema financeiro, e eu me lembro bem na televisão, uma senhorinha lá do Rio de Janeiro, o apartamento que estavam entrevistando ela, a gente notava com um apartamento antigo, os móveis bacanas, eu vi que ali era um apartamento de uma pessoa que teve uma boa vida no passado, apartamento grande, ali em Copacabana, etc. Tal. E ela reclamando que não tinha dinheiro para comprar o remédio, porque o RPPS estava lascado, né? Estava ali sem recurso e o Estado também não tinha recurso. Então, a missão do RPPS é ter uma caixa que possa responder, o Estado pode estar quebrado, mas eu aqui estou inteiro, né? Eu, particularmente, tenho um exemplo muito claro disso na minha vida, porque como eu trabalhei 25 anos no Banco do Brasil, quando eu saí de lá, eu tinha uma previdência, eu tinha eu tinha 25 anos de contribuição na Previ, que é uma previdência complementar, e acabei saindo aposentado, proporcional lá por isso. E é uma coisa que tem mais de 100 anos de existência, com uma efetividade muito boa assim, na administração, entendeu? As informações divulgadas pelo órgão gestor do meu RPPS são suficientes? Eu estou satisfeito? Eu entrando lá no site da transparência, eu encontro o que eu quero, está tudo bacana lá, né? Então, veja bem, daí, nós vamos partir para o sumário da nossa apresentação, né? Nós vamos falar do controle da administração pública, como é que funciona, quais os tipos de controle, nós vamos falar sobre, eu chamei, essa palavra aqui, arsenal jurídico que nós temos para fim de controle dessa administração. Nós vamos falar dos pilares de sustentabilidade do RPPS, que são 4 coisas que eu entendo que tem que estar bastante forte para ele se garantir, né? E, no final, a gente fazer uma reflexão sobre o futuro da Previdência Pública no Brasil, né? Veja bem, controle da administração pública, lá no artigo 70 da Constituição, ele fala dos controles administrativos. Isso aí é o próprio sistema de controle interno, que a Constituição fala que tem que ter um sistema integrado, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Tem os órgãos setoriais, ou seja, tem entidade, no caso aqui o IPER tem um controle interno, lá dentro da estrutura tem um órgão de controle interno dentro do IPER, o do PRECEM já não tem. As controladorias, as ouvidorias, corregedorias, auditorias internas, controles organizacionais, que eu chamo ali de internos, que são os próprios controles que são feitos na administração, nos processos administrativos, ao controle, independente do controle interno, ao controle da administração. As auditorias externas, que eu tenho ali o Ministério do Trabalho
e Previdência, que tem esse prerrogativa de fazer auditoria do sistema dos RPPS, né? E outras mais aí que a gente vai, pode ser auditoria externa, vamos dizer assim, seu governo, dentro da norma do Conselho de Previdência do Estado, eles podem pedir uma auditoria externa. Vamos dizer assim, não estou gostando dessa avaliação atuarial, pode pedir para o IPER contratar um atuário para fazer uma auditoria. Bom, tem o controle externo, que é uma atribuição do Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, né? Tem o portal do nosso Tribunal de Contas. Tem o controle judicial, que ele só age por provocação, né? E eu tenho o Ministério Público aí como um elemento importante desse controle, né? Porque é quem provoca e também pode ser provocado pela sociedade, mas o controle judicial só se mexe se alguém for lá e entrar com alguma coisa, senão ele não vai atrás, não. O controle social, que é um controle formal, é o que nós vamos falar aqui. É a sociedade civil, pode ser através de ONGs, sindicatos, associações, conselhos, que tem aí o Conselho Fiscal, o Conselho Previdenciário, etc., e observatórios, ou e o próprio cidadão. O próprio cidadão também ele faz o controle social. Bom, o arsenal jurídico, nós vamos falar qual é a força que nós temos com a legislação na mão, né? Isso aqui, no final desse slide, é para a gente ter consciência de que quando a gente está procurando o órgão previdenciário, ou outro qualquer, pedindo informação, é quase que mandando, porque é uma obrigação que está encabeçada pela Constituição Federal, no artigo 15, né, que diz que o cidadão tem direito à informação e o exceto ali está negritado, porque é bem claro, se for por imprescindível segurança da sociedade e do Estado, ou seja, qualquer outra informação que não seja essa, ou aqui faltou, mas lá na frente vai estar na lei, a questão de informações pessoais, entendeu? Intimidade, etc., lá na frente tem na lei. Então, assim, o resto, o demais, é para estar, nós vamos ver também aqui na legislação, é para estar à disposição do cidadão, inclusive na internet, e de forma fácil de achar, de forma fácil. Então, nós vamos caminhando aqui, porque na legislação está bem claro isso. O 37 da administração fala, nos princípios, publicidade, negritei aí. No 37, terceiro, diz que uma lei vai disciplinar a participação do usuário na administração, especialmente o acesso ao registro administrativo de informações. E, para garantir isso, foi promulgada em 2011 a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527. Né? Eu faço apenas alguns destaques, ela é bastante ampla, tem lá muita obrigação do gestor público, né? Mas eu digo assim, é a exceção o sigilo, né? A regra é a transparência, o sigilo é a exceção, que tem que ser imprescindível para a segurança e também para informações pessoais, sendo intimidade, vida privada, honra e imagem, né? Um exemplo que eu posso dar é assim, eu quero ver o prontuário médico do sujeito lá no HGR. Não pode, aí é vida privada, intimidade, etc. Entendeu? Mas, assim, muito pouca coisa que não é obrigatório estar disponível para o cidadão. Ninguém pode negar a informação. A lei diz que tem que ser através de procedimentos ágeis, objetivos, claros, transparentes e linguagem de fácil compreensão. Então, quando eu entro no site lá do Instituto e eu vou procurar uma coisa, tem um PDF lá com 20 páginas, 30 páginas, que não tem nem uma busca, eu não tenho nem como fazer uma busca, entendeu? Isso para mim não é transparência, né? A transparência é outra coisa, é mais ágil, claro, transparente. Tem que estar na internet, ferramenta de pesquisa, gravação de relatório em formato eletrônico, tem que estar atualizada, e mais alguma coisa que eu não botei aí. Então, a lei é bem taxativa, clara, entendeu? Que quem está administrando dinheiro público tem que ter essa visão. O dinheiro é público, eu tenho que estar dando, como é que se diz?
eu tenho que estar prestando informação sem ninguém me pedir o mais claro possível. Eu também joguei essa legislação aqui porque era até bem desconhecida. Eu, por acaso, pesquisando aí esses assuntos, encontrei. Ela é de 2017, fala Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Ela é bem ampla, fala lá de todos os direitos que nós temos diante do serviço público, né? E eu destaquei aí, ó, participação do usuário, a proteção e defesa dos seus direitos, garantido no inciso lá da Constituição. Ela obriga que anualmente o administrador publique uma carta de serviço, onde ele diga qual é o serviço que ele presta, em que local, quem é o responsável, o que é que ele quer entregar com aquilo. Tá? Você tem que ter o direito de saber, quando é numa repartição pública, o que é que eu tenho lá dentro, quem resolve, qual a pessoa que eu procuro, ou o setor que eu procuro, tem que estar tudo nessa carta de serviço. É uma publicação anual, entendeu? E é responsabilidade de cada entidade. O sexto diz que nós temos direito à obtenção de informações precisas, de fácil acesso, né? Acesso ao agente, que é o encarregado lá da informação, do serviço, ou do órgão. Eles têm que indicar quem é encarregado de receber a sua manifestação, tem que ter acesso ao trâmite de processo que você infigure como interessado, né? E do 13 ao 17, ele dá as atribuições e funcionamento das ouvidorias de um modo geral. Né? Ele traça todas as obrigações das ouvidorias, eu não trouxe aqui os detalhes porque é muita coisa. Bom, promover a participação dos usuários na administração, acompanhar a prestação dos serviços, visando garantir a sua efetividade. E nós temos o governo federal já regulamentou essa lei. Eu trouxe aqui porque, eu digo assim, depois eu falo da estadual, né? O governo federal já está sempre à frente, ele já tem um decreto que simplifica o atendimento dos usuários do serviço, isso aí não foi acompanhado pelo Estado aqui, e o município eu não encontrei, mas isso aí, inclusive, é aquele que diz que a pessoa, para ser atendida no serviço público, basta ela ter a CPF, ela não tem que estar com muita coisa, e que tem fé pública, não precisa estar levando documento autenticado de cartório, não precisa autenticar a assinatura de ninguém. Eu tenho fé pública, estou entregando, vale a minha palavra. Isso está no decreto federal, da simplificação. E esse outro criou o sistema de ouvidoria federal. No Estado, nós temos esse decreto aí que está no Diário Oficial, que cria a rede de ouvidoria, que é coordenada pela Ouvidoria Geral. Botei ali prazo de resposta para entender. Inclusive, toda a demanda tem que ser respondida em 30 dias, no mais tardar com mais 30. Entendeu? Então, eu tenho uma experiência particular, que eu entrei numa ouvidoria e me responderam depois de 180 dias para dizer que, como dizer assim, não me responderam nada, não disseram nada. Então, assim, no município eu não encontrei legislação a respeito de ouvidoria, não encontrei, infelizmente, por dificuldade de acesso lá no sistema de busca da legislação, fiz um contato com a ouvidoria, ficaram me respondendo por telefone, não me responderam, mas assim, tem um sítio, lá no sítio da prefeitura, você entra lá em Canais, tem ouvidoria, esse é o caminho, tem um outro local que é no portal da transparência, tem acesso a informações /RECIC e tem um tal de Fala BV 156. Eu não testei, só essa tentativa que eu fiz aí de conseguir a legislação e não obtive resposta. Bom, a política de governança na administração pública também é uma norma que fala exatamente de tudo isso, assim, isso aí que eu estou falando é muito repetitivo, é sempre, nossa ótica aqui do nosso papo, é sempre assim, a questão da obrigação da administração de fornecer informação, aliás, de fornecer não, de disponibilizar a informação e o direito seu de bater o pé e querer aquele negócio. Está tudo aí nessa... Por isso que eu trouxe toda essa listagem. O decreto do Estado, de 2021, aí, tem um decreto que fala sobre isso, ele fala que o Estado tem que ter capacidade de resposta, tem que ter uma administração com integridade, confiabilidade, tem que melhorar, fazer melhoria regulatória, tem que ter transparência,
tem que prestar contas e responsabilizar as pessoas pelos atos, né, indevidos. Isso tudo está nesse decreto aí, que é da política de governança. E nós paramos aqui um bocadinho, vamos mais devagar, que é a Lei Federal 9.717, que é a Lei Geral da Previdência, que é o que nos interessa mais aqui, né? Nós vamos ver o que é que ela fala do direito que possa nos ajudar para o controle da administração. Então, eu trago aqui o artigo 1º, que diz que ela tem que ser baseada, o RPPS tem que ser organizado com base em contabilidade e atuária, para garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. Eu botei em negrito porque é muito importante, principalmente a parte atuária ali, nós vamos ver no decorrer aqui o que negócio é esse aí com a importância dele, né? E é justamente para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial exigido lá no artigo 40 da Constituição. Os critérios que diz lá é o seguinte, ó, pleno acesso do segurado às informações, tá? Participação de servidores ativos e inativos nos colegiados em instância de decisão. Então, quando a gente pega lá, Conselho de Previdência, vamos falar, na frente eu explico o que é. Conselho de Previdência, tem o Comitê de Investimentos, tem o Conselho Fiscal, etc. Nada é mais do que uma obrigação legal. Quando está lá bem regulamentadozinho, é porque está cumprindo a legislação federal, né? Nós temos, isso aqui eu achei interessante, porque na Lei Complementar 54 do Estado tem, na do município não tem. O registro contábil individualizado, ela é uma obrigação da lei federal, tá? Isso serve para quê? Para que o servidor tenha um controle maior da arrecadação. Assim, eu estou descontando meu contra-cheque, isso está sendo recolhido para o RPPS, então, o IPE, você entra lá com sua senha de servidor, tem lá um extrato previdenciário dizendo do seu recolhimento todinho. O IPE já está avançado. Está na Lei 54 e está no site, no portal do servidor. E eu acho interessante, essa semana eu estava mexendo com uma situação ali, que eu tive que verificar a questão de FGTS, e o governo federal está criando o FGTS online, através do e-social e tal. E a proposta, a partir do ano que vem, é que só vai haver esse FGTS, não existe mais outra maneira. Quando você recolher, que entrar no sistema online, o servidor que baixar o aplicativo no seu celular vai receber uma mensagem dizendo assim, o seu patrão pagou o FGTS desse mês. Entendeu? Então, é o controle social aí, assim, na melhor acepção da coisa, entendeu? Assim, o servidor recebendo, e eu acho que é isso que nós temos que esperar dos nossos RPPS, nós temos que correr atrás disso, nós temos que cobrar isso, né? Bom, o que temos mais aqui? Essa portaria do Ministério do Trabalho é uma portaria recente, é de 2022, ela é bacana porque ela consolidou uma centena de portarias que tinha sobre o assunto de RPPS, então ela tem quase 300 artigos, mas porque ela tem todos os assuntos possíveis, estão lá, tá consolidado. Então, ela é boa de você usar por conta disso. Então, de lá, eu tirei isso aí, ó. Na diretriz de organização e funcionamento, no artigo 76, ela estabelece requisito para dirigentes e membros dos órgãos colegiados, que é o deliberativo, o fiscal, o comitê de investimento, só que ela não inventou, não, tá? Isso aí está naquela lei 9.717, ela vem dizendo que dirigentes e membros do colegiado para participar, para ser nomeado, tem que ter uns pré-requisitos aí que nós vamos ver na frente. O comitê de investimento, no requisito, tem que ter sua previsão legal de atribuições na lei do ente, a estrutura, a composição, o funcionamento, isso tudo tem que estar na legislação de cada ente instituidor, no caso aqui, Precem e IPE. Transparência dos investimentos financeiros, lá no artigo 148, nós vamos falar mais na frente sobre o que é essa política de investimento. Então, é a obrigação do RPPS publicar na internet, né, atualizado, política de investimento anual, a composição da carteira dos investimentos, os processos de credenciamento das empresas que estão autorizadas e credenciadas para receber o recurso, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros mais,
data e local das reuniões do Conselho para que você possa comparecer. Isso tem que estar na internet. Vai ter uma reunião do Conselho, a ata está falando de um assunto que me interessa, eu vou participar, você ouvinte, eu vou estar lá, vou cobrar, então, a participação social aí. E no 246, 247 tem um instrumento aí que eu acho fantástico, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que ele foi criado, ele também é uma criação da lei e é regulamentado aí na portaria, onde o Ministério do Trabalho e Previdência, ele tem um crivo para verificar se aquele ente, né, o Precem e o IPE, estão cumprindo com a Lei 9.717. Entendeu? São 14 critérios e exigências que se, né, como a gente diz assim, na prática a teoria é outra, né? Se tivesse funcionando, a gente podia até ficar mais tranquilo, mas acontece que tanto o IPE como o Precem não estão passando nesse crivo, porque eles tiveram esse certificado suspenso, mas entraram na justiça e a justiça concedeu. Então, eles estão aí, o IPE desde 2014, tá? Que ele não tem o crivo do Ministério da Previdência no cangote dele. Então, mais um motivo para a gente, né, fazer esse papel, né? Que aqui, esses 14 critérios aí, ele vem desde, assim, a legislação, né, assim, tudo que está, tudo que a lei obriga, né? A legislação vê se está ok, as alíquotas, se a avaliação atuarial, a contabilidade, sabe? São critérios, assim, interessantíssimos, que às vezes a gente mesmo não tem, aqui não tem condição de levantá-los, mas lá o Ministério tem esse crivo, inclusive automaticamente, porque a determinação é que mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, os órgãos enviam para o Ministério informações em meio eletrônico, eles processam isso eletronicamente, não é, como nós fazemos, às vezes, manualmente, né? Então, é o seguinte, o TCE em 2018, apenas assim, uma iniciativa para reforçar, para dizer assim, é isso aí mesmo, faça o que está na lei, entendeu? Porque o que o TCE botou nessa instrução normativa 418, ela faz algumas orientações lá para o RPPS, que na realidade é o que já está na lei, que está nas portarias federais, etc. Aí, a única inovação que tem é que quando a gente fala nos colegiados, o tribunal botou que a composição tem que ser paritária. Paritária quer dizer assim, tem que ser dividida, equivalente entre patrão e empregado. Não pode ter 5 do patrão e 1 do empregado, já que vão decidir, né, são colegiados onde vão decidir as questões previdenciárias, então que seja balanceado. Então, esse paritário aí. A legitimidade é porque ela tem que ser independente. E eu vou falar rapidamente aqui, tem lá na frente, mas eu já vou adiantando, os dois aqui. O do IPE, a legislação, para mim, está redondinha. O CEP tem três indicados pelo, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, 3 indicados pelo próprio IPE, servidores do IPE, mas eleitos entre eles. O outro, um indicado do TCE, um indicado do TJ, um indicado da Assembleia, etc. Então, é assim, é múltipla, assim, não tem interferência, assim, é uma coisa que a gente nota que há governança em cima disso daí. As pessoas que estão lá têm, inclusive, no Conselho de Previdência, mandato de 2 anos e que só podem ser retirados por processo administrativo, está na lei. O sujeito está lá, não adianta o presidente do IPE olhar para ele, não, não tem, é processo administrativo, né? Já o do Precem, para mim, não está legal. Do Precem é assim, o Conselho Municipal de Previdência tem lá um artigo na Lei 1755 que diz que o secretário da SEGAD é o presidente. Já começou errado, porque se o cara é gestor, como é que ele está no Conselho Deliberativo? Aí depois tem o secretário de Finanças que participa, entendeu? O presidente do órgão participa, entendeu? Então, está meio, assim, não atende do meu ponto de vista, né? Não atende a questão aí
básica, às vezes, da administração pública, que é a questão da segregação de funções. Entende? Se eu sou administrador, não posso estar no deliberativo. Isso é básico, entendeu? Bom, e aqui o tribunal reforça, considerando a lei de acesso à informação e os demais normas aí do Ministério, deverá publicar, no mínimo, eu botei isso aqui só para mostrar essa palavra, no mínimo, porque no mínimo, assim, se não tiver isso aí, lascou, isso é o mínimo, o que o Ministério pede para ser, ele não pede nem para publicar, ele pede para mandar para ele, são diversos demonstrativos, que são em PDF. Então, se o cara cumprir o mínimo, vai estar um bando de PDF, e eu como auditor que trabalho nessa área há muitos anos, tenho dificuldade, às vezes, de entender, tem demonstrativo da avaliação atuarial, DRAA. Você entra lá, tanto número, tanta coisa, entendeu? Que me julgo especialista na situação, tenho dificuldade de entender aquele troço. Imagine um cidadão como vocês aí, comum, entrando lá para ver aquilo. Então, para mim, ainda não é transparência, mas tem que ter, no mínimo, se entrar lá e não tiver isso, é porque não pode se falar em transparência. Do arsenal jurídico, nós temos ainda a Lei Complementar 30, que ela já foi quase toda revogada, só resta lá a estrutura do IPE, presidente, diretores, etc., e o Conselho Fiscal. E a Lei Complementar 54, onde eu destaquei a questão da contabilidade individualizada, porque o IPE tem o extrato individualizado na internet para os servidores. Aqui no 118 ao 120, ele cria o Conselho Estadual e o Comitê de Investimento, e eu falo aqui, repito, do estadual tem a questão eu acho que está legitimado, é bem dividido, o Comitê de Investimento também, são servidores que são nomeados por diversas fontes, também um do TCE, TJ, mais outros lá de dentro. Tá? E eu queria até dar uma paradinha aqui para lembrar de vocês que lá na frente, quando eu vou falar de um caso, vou falar de um caso aqui, certo? Quando eu falar do caso, vocês vão lembrar o seguinte, que toda essa estrutura que eu estou dizendo aqui, que está legal, que é um indicado por um órgão, por outro, tal, não tem interferência, tem liberdade, tem legitimidade, com toda essa parafernália jurídica aí, nós caímos num caso que eu vou contar aqui, que é de arrepiar, tá? Então, a estrutura do município, que é o Precem, está na Lei 1903, e fala dessa composição do conselho que eu já comentei aqui, e o Coinvest não está definido em lei, está definido num decreto aí, que é o regimento interno. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos partir para os 4 pilares que eu digo que são, assim, do meu ponto de vista, esse é um ponto de vista pessoal, são os 4 pilares que, vamos dizer assim, tem que estar funcionando muito bem para que a Previdência possa garantir o nosso futuro, né? Para que o RPPS possa nos garantir. É a parte atuarial, gestão atuarial, a questão da arrecadação, que é por onde vem o dinheiro, a questão dos gastos, a despesa, como é que está sendo gasto, e a questão da gestão dos investimentos financeiros, porque, no nosso caso particular, todos os dois aqui, como nós somos entidades novas, o Estado foi criado há pouco tempo, o município também tem uma previdência nova, ainda tem pouca gente aposentada, muita gente nova, entendeu? Então, está entrando dinheiro, está na fase de arrecadação, né? Então, está bacana, né? Então, vamos ver o que é que eu tenho aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para vocês não ficarem olhando para esses números. Essa avaliação atuarial é que a lei diz o seguinte, todo ano, até 31 de março, o gestor tem que contratar técnicos, né, ou se ele não tem dentro da sua estrutura, que é um atuário. Né? O cara faz uma faculdade aí de 4 anos em ciências atuariais para pegar a situação do Instituto e dizer como é que ele está. Todo ano tem que ser feito isso. Ele vai pegar o cadastro dos servidores, quantos filhos tem, idade, com a idade que entrou no serviço público, se tem tempo de contribuição, toda essa parafernália é passada para esse sujeito. Por isso a importância do censo, né, que o IPE acabou de fazer um censo, por isso a importância do censo, e ele tem a obrigação de fazer a cada 5 anos. É uma obrigação legal. Então, ele pega as contribuições, quanto é que a alíquota de contribuição, ele pega
os recursos que estão armazenados, né, que é os recursos que estão lá no banco sendo aplicados, ele pega isso tudo, bota num liquidificador lá e sai um resultado. Né? Aí ele vai dizer assim, o IPE, eu vou voltar de novo, que eu sou danado, porque eu estou falando do IPE e vocês têm que entender uma situação bem aqui assim, está bem aqui só para servir de marco, eu não vou escrever muita coisa não. Eu acho que é 2005. Em 2005, o atuário chegou e disse assim, ó, para cumprir a Previdência, para cumprir a norma, para cumprir a Constituição, o Estado tem que aportar, se não me engano, na época, 60 milhões. Tem que meter 60 milhões nesse fundo dos servidores para poder todo mundo ser administrado pela nova Previdência, pelas novas regras da Previdência. Ou então vai pagar uma alíquota de 50% ao mês, em cima da folha. Aí não tem condição, ia quebrar o Estado. Né? Aí a lei federal diz assim, não, nesse caso, a gente passa a régua e separa. Mas assim, essa turma daqui para trás, que entrou até 2005, janeiro de 2005, por conta da Lei 74, que foi publicada, acho que no final de 2004. Quem entrou até dia X de 2005, lá de janeiro, fica no fundo financeiro. E aqui, esse fundo, ele não tem muito compromisso com essa história que a Constituição diz assim, tem que ser um fundo equilibrado, atuarialmente, ele tem um bando de regra, ele fica livre. Não, isso aqui é meio bagunçado mesmo, fica como está. Agora, daqui para frente, é o que diz a Constituição em relação à nova Previdência. Tem que, todo ano, essa avaliação atuarial dizer assim, está equilibrado. Se não está, como é que faz para resolver? E tem que ser resolvido no ano seguinte. Entendeu? Então, por conta disso, a gente vai ver que a avaliação atuarial do Instituto de Previdência, esse aqui foi feito em 2021, ano base 20, com os dados contábeis de 20. Esse tal de fundo financeiro, que é de quem entrou antes de 2005, ele tinha 2 bilhões e 400 milhões na conta lá em investimentos, tá? Mas isso daqui é o que você ouve quando o presidente assume, que ele vai dizer, não, o IPE está maravilha, tem 2 bilhões na conta, né? Mas ele não diz que ele tem compromisso de 4. A avaliação atuarial está dizendo assim, você tem 2, mas você deveria ter a 4, entendeu? Então, ele tem um déficit de 1 bilhão e 700, entendeu? Eu botei essa taxa de juros aqui e esse crescimento de salário, porque, para mim, o que é avaliação atuarial? É um orçamento, é um mais ou menos. Ele faz um orçamento para 70 anos para frente, depois ele traz esses valores para hoje. Aí ele chega a essas conclusões aí, né? Assim, é o jeito mais fácil que eu tenho de falar. É um orçamento, o cara projeta, não sei o quê. Aí ele projeta dizendo que o dinheiro que eu tenho vai render isso aqui, no mínimo. Isso é real, não é real, é sem inflação. E o crescimento dos salários é o seguinte, os servidores vão ter aumentos reais, né, de 5,92 por ano. É uma projeção, tudo isso é projeção, não quer dizer que vai acontecer, mas tem que ser o mais real possível. Né? Então, vocês gravem bem aqui, 5,46, 5,92. Aqui, o tal de fundo de previdência já tinha menor, porque o pessoal que entrou depois de 2005, né? 1,400, 1,900 de compromisso, ele tinha um déficit em 2021 de 500 milhões. Com a taxa de 5,46, e aqui fica uma interrogação minha, porque eu não sou atuário para responder, né? Mas por que os funcionários que entraram aqui antes de 2005 iam ter um crescimento de 5,92, e os funcionários que entraram depois de 2005, 2,52? Por acaso são 2 planos de cargo diferentes? Tem 2 planos de cargo de salário? Porque isso aí é em cima da base dos funcionários. Eu não tenho resposta, fica a interrogação, né?
Quem sabe algum de vocês depois entra lá e faz a pergunta, né? Fazendo seu controle social. E dos militares eu botei aqui, mas é bom até explicar, porque militar deixou de ser um regime previdenciário, né? É um regime social e, do meu ponto de vista, não sei nem se tem que fazer avaliação atuarial, se está na lei. Acho que tem que manter para poder ver, né, qual é o prejuízo do Tesouro lá que vai ter, os déficits, né, que o Tesouro vai assumir, né? Mas aqui ele já... Isso. Ele diz que, na verdade, quem vai bancar é o Tesouro. Eu acho que é uma avaliação atuarial assim, vamos dar um exemplo assim, eu vou chamar mais administrativa, para que o governo tenha noção do que ele tem para frente, né? Até porque a lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, fala que, como é que é? A administração responsável, aquela que cuida, tal. Então, ele estaria cuidando do futuro do Estado como um todo, né? Isso. Então, aqui eu fiz que esse atuário, quando ele faz o cálculo, ele diz assim, esse cálculo aqui foi feito considerando uma taxa de administração de 2%, que é o que é a taxa de administração? É um valor que o RPPS, no caso o Precem e o IPE, pegam da arrecadação para custeio dele, para pagar os salários, telefone, luz, água, entendeu? Então, nesse caso aqui, o atuário considerou uma taxa de 2% e disse que a alíquota que era de 14% para o patrão e 11% para os segurados, teria que ser de 28, 25% a partir daí, né? Sendo 14, 25% patronal e 14% segurado. Mas a gente tem esse 14% segurado aqui, independente até dessa avaliação atuarial, ele estaria assim, obrigado, porque tem uma regra federal que diz que a nossa contribuição não pode ser menor do que a do servidor federal, e o servidor federal, ele já era 14%, então nessa época aqui já tinha que ser 14% mesmo. Mas ele botou na avaliação dele. E ele apontou o déficit de 532 milhões, que vocês viram lá atrás, dizendo que deveriam ser pagas em parcelas anuais de 34 milhões, tá, durante vários anos aí, só que aqui eu vou dizer assim, a regra federal diz que não é anual, tem que ser paga, é mensal, então ele deu uma... E a lei complementar 301, que é de julho de 21, já implantou uma alíquota progressiva aí, né, para esses 14% nosso aí já está aplicado. Então, quando essa lei foi publicada, do meu ponto de vista, ela tinha que ter falado nesse déficit atuarial, e ela não falou. Bom, no ano seguinte, nós temos o fundo financeiro com 2 bilhões e tanto, o compromisso já... Porque, mas o compromisso lá era assim, agora mudou, não, porque todo ano ele faz. Agora não me pergunte por que às vezes dá uma variação muito grande. Eu não sei, o atuário tem que explicar isso aí, eu não consigo entender. Aqui, a taxa de juros 5%, o crescimento salarial 10%, e olha o crescimento salarial do outro, 1%. Entende? Para mim, isso é uma incongruência, assim, terrível. E vem a calhar que aqueles 200 e tantos milhões que tinha lá de déficit, né? Foi 200, né? Vamos ver quanto foi o déficit aqui. 500 milhões, né? Para frente ou para trás? Mais um para trás. Aqui. Não, é para frente. Para frente. Essa taxa de juro aqui, ela é regulamentada pelo Ministério, tem até umas regras que hoje tem que ser... Aqui. Eu não tenho, diante daquela questionamento, evidentemente que eu vou aventar uma hipótese aqui. Certo. Para esse crescimento salarial tão baixo, no caso... Do pessoal pós-2005. Exatamente. Talvez ele esteja considerando aí que a boa parte
Pô, mas aí ativos e inativos, entendeu? Mas aí, de qualquer modo, Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a norma da 1467, e a antiga portaria 403, diz assim, o atuário tem que dizer o porquê. Aí se tu pegar o relatório dele, você pega o relatório dele e diz assim, conforme relatório à parte. Esse relatório à parte não foi divulgado. Então, cabe a pergunta. Bom, então, para mim, o que houve foi assim, eu tinha um déficit de 536 milhões e no outro ano eu tenho um superávit de 7 milhões. E eu tinha que explicar muito bem isso daqui, nos 2 anos, né? Bom, ele disse que a taxa de administração continua sendo de 2%, a lei complementar, tal, e ele aumentou um pouquinho aqui na alíquota, nem sei se foi corrigida, acho que não foi corrigida, né? Essa alíquota, acho que continua 14,25. Mas a gente tem que correr, senão não dá tempo. No pré-100, eu não tenho muito o que comentar, ele tem essa taxa de juros aqui, eu não falo sobre ela porque ela é regulamentada, ela tem que cumprir uma portaria, e o crescimento salarial de 1%, eu entendo que isso aqui tem que ser explicado, porque todo mundo tem plano de cargo e salário, várias carreiras, né? Aqui no estado você vê, tem, sei lá, 20 carreiras, cada um tem um plano diferente, um sobe a cada 2 anos 1%, outro é 5%, outro é não sei o que, entendeu? Tem 1000 coisas, tem que haver um estudo dentro do Instituto de Previdência para demonstrar esse crescimento salarial aí, para que a avaliação atuarial seja fidedigna, para você olhar para ele e dizer assim, é isso aí, tá valendo. Por enquanto, eu ponho em dúvida. Então, vou passar correndo aqui mais ou menos, porque é o mesmo comentário, aqui já houve um crescimento salarial no ano seguinte de 3,10, no ano passado era 1, agora foi para 3,10, né? E as taxas da prefeitura. Na arrecadação, é só para dizer de onde vêm as fontes, nós não vamos falar muito sobre isso, as principais fontes de receita da arrecadação, que têm que ser cuidadas, né? São as contribuições, servidores e patronal, as receitas das aplicações financeiras e a compensação previdenciária. Contribuições, é importante? Porque nós tivemos recentemente, acho que em 2018, quando o Estado estava naquela situação que houve até intervenção, né? Aliás, no governo anterior também já havia, não, foi naquele governo mesmo, entregou o Estado com, se eu não me engano, quase 500 milhões de contribuição não recolhida, né? Quase 500 milhões. Os processos que tinham do passado de parcelamento, todos foram deixados de pagar. Então, entregou com 500 milhões. Né? E por que o controle social é importante? Porque, na época, mandaram uma proposta de lei para a Assembleia, querendo tirar 500 milhões do nosso dinheiro que estava lá no banco, para poder pagar a folha dos ativos e tal, não sei o quê. E não passou por quê? Por que não passou na Assembleia? Passou por ato de controles, entendeu? Houve, na época, eu me lembro muito bem do Tribunal de Contas, que o conselheiro mandou bloquear as contas do banco, ninguém metia a mão e tal, um bafafá danado, e não conseguiram passar a legislação para frente. Mas se tivesse todo mundo calado, tinham levado mais 500 milhões do que não pagou, que devia ainda pegar emprestado, era emprestado, né? Entendeu? Então, assim, do meu ponto de vista, quando eu falo em controle social, é porque eu entendo o seguinte, eu até entrei em contato com o menino do sindicato, lá do TJ. Eu nem sei se tem algum sindicalista aqui, tem algum de sindicato? Não, acho que não tem, mas eu pedi, ele disse que ia estar no WhatsApp dele lá, porque eu acho importantíssimo que aqui tivesse sindicalistas ouvindo isso aqui, porque o controle social, para mim, é mais, assim, uma entidade, né? Mas, assim, eu entendo o controle social como o seguinte, tem uma notícia que vão meter a mão, notícia que vão desmanchar. Cara, se for para frente do órgão que está decidindo, Assembleia, que seja, governo, um bando de gente com panela na mão, batendo panela, a coisa muda, sabe? É diferente, sabe? A população tem esse poder de alterar, né? Então, é esse o nosso papel. Então, contribuições... Tem que ser vigiada? Tem. E eles têm a obrigação de botar na internet, o IPER lá tem todo mês, aparece e tal, quem pagou, quem não pagou, né? As aplicações financeiras, porque depois vocês vão ver ali quanto é que nós temos, né, para render, e a compensação previdenciária, porque a pessoa que trabalhou num regime, no meu caso, foi 25 anos do Banco do Brasil, era lá do regime geral, eu vou me aposentar pelo IPE, eu trouxe o tempo para cá, então, quando me aposentar, o regime geral vai pagar essa proporção de 25 anos e o IPER vai pagar a outra.
Só que isso dentro de um regime entre eles, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou receber do IPER. Eles que se virem aí para fazer a tal da compensação. Mas é uma fonte de receita, que se não cuidar, vai ficando para trás aí, né? O gestor tem que correr atrás. As despesas, eu tenho só chamar a atenção assim, de recursos previdenciários são vinculados, ou seja, só pode ser gasto com aquilo, não invente de gastar com outra coisa, entendeu? O gestor que aparecer com despesa que não seja previdenciária, pagamento de aposentadoria e pensão, que a despesa previdenciária é só essa, 2 benefícios, ele está errado, tá? Aí vem uma exceção, que é somente a aposentadoria, vem uma exceção, que é essa tal de taxa de administração, de 2%, que está regulamentado na lei, né? E ele tem uma caixinha separada, não é misturado, né? Você entrar na contabilidade do IPER, que eu acompanho mais, tem o fundo financeiro, é uma contabilidade, fundo previdenciário, é uma contabilidade, tem o fundo dos militares, que também é administrado lá por eles, e o fundo administrativo. Então, pega aquele dinheiro, joga aqui, controla, e tem que gastar só com as despesas autorizadas aí pela lei, que é exatamente o quê? O custeio do sistema. Gestão dos investimentos financeiros. Esse, para mim, é um ponto nevrálgico, né? Eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês, reflexão. Se você tivesse hoje R$ 1.000.000 para ser administrado, você se sentiria confortável em estar administrando? O que é que você achava? Você vai entrar no mercado financeiro, a poupança dá menos que a inflação, tem um fundo acolá que hora sobe, hora baixa e tal, eu vou contratar alguém, o que é que eu faço? Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais problemas você vai ter nesse sentido, entendeu? Ou então, bota na poupança e vai dormir perdendo, né? Então, assim, os gestores de previdência têm uma responsabilidade muito grande com isso daí, né? Aí eu digo assim, em maio de 2023, está lá no portal da transparência, o IPER tem 5 bilhões de reais, 5,2 bilhões de reais, né? Aí você pensa assim, esse dinheiro é nosso, né? Entendeu? Então é o seguinte, nós temos que estar preocupados com como é que isso está sendo administrado, apesar da legislação ser rigorosíssima. Tem uma resolução do Banco Central que estabelece lá 1.000 regras, tem a portaria do Ministério, tem 1.000 coisas, né? Exige que tenha treinamento, que a certificação, o cara para estar lá, o gestor tem que ter certificação disso, certificação daquilo, e eles estão correndo atrás. Outro dia eu participei até de um curso que o IPER contratou e convidou a gente sobre certificação, para correr atrás da certificação. Eles estão correndo atrás, mas mesmo assim, é muito difícil trabalhar no mercado financeiro, entendeu? Eu sou de origem bancária, você Bruno, você foi de banco, eu entendo de fundos, poupança, CDB e tal, mas não sou um gestor de finanças aí, o negócio é sério. O Precem tem 1 bilhão, eu vou ter esse tal de CCRI, porque lá no portal da transparência dele, lá tem portal da transparência Precem, então lá tem essas siglas aí, CCRI e tal. Eu encontrei isso aqui, depois no outro dia eu voltei, quase não encontrava de novo, aí botei o CCRI aqui para me lembrar de onde eu tinha visto. Bom, o que nós temos mais? A resolução do Banco Central, essa é completa, ela fala das obrigações, ela fala, sabe, de como deve ser gerido, que os órgãos, os bancos têm que ser tudo credenciado previamente, tem um bando de regras lá, muito boa a resolução. Ela estabelece limites, ela estabelece segmento de renda, renda fixa, renda variável e tal, tudo isso é tudo limitado, tudo apertadinho lá, o negócio, né? E a portaria 1467. Todos os dois tratam de um documento chamado Política Anual de Investimento. O gestor tem que entrar o ano com a Política Anual de Investimento aprovada. Essa política de investimento aí, ela vai dizer assim, como vai ser gerido, se vai ser por gestão própria, se vai ser por gestão contratada, porque eu posso, como os dois aqui fazem, fazer gestão própria. Eu tenho um diretor, eu tenho um gerente de finanças e tal, eu tenho o cargo de investimento, né? As estruturas aí são bem montadas, né, das diretorias. Mas ele poderia dizer assim, não, nós não temos capacidade, vamos contratar uma empresa
empresa de gestão. Então, eu não decido mais. Quem decide é essa empresa. Eu só vou dizer na minha política o que é que eu quero. E essa política ela tem todo um regramento dentro dessa resolução lá do Banco Central. É um negócio complicado, não dá para conversar muito, porque senão a gente tomar um dia todo só nisso, né? Mas é para vocês verem que é regulamentado, é rígido, é cheio de regra, né? E, vamos dizer assim, quem está lá sentado, está lá bacana, tem obrigação. A obrigação e tem, inclusive, punição, né? Nessas normas aí. Mercado financeiro, para mim, é assim, mercado financeiro, para mim, é um território de lobos, de leão, entendeu? Quem entra, como é aquele negócio que o cara diz na internet, se não for profissional, não entra, né? Não tem negocinho aí? Tem que ter. Então, veja bem, essa resolução, ela estabelece princípios, os segmentos, as limitações e vedações que o gestor tem que observar, a conduta dos responsáveis por essa questão da gestão de investimentos, regras para a formulação da política de investimentos e o que é a tal da gestão própria ou terceirizada, que está lá dizendo o que é, e você tem que decidir. Lá na portaria 1467 fala de relatórios trimestrais. Eu botei porque só esse artigo, porque é transparência. Tem que estar lá todos os relatórios trimestrais detalhados sobre a rentabilidade das aplicações, os riscos que elas estão correndo, a análise de risco, e a aderência à política de investimento, que eu disse assim, eu vou aplicar assim, eu tenho que demonstrar que estou aplicando dentro daquela política de investimentos. E eu confesso que eu não vi isso, nenhum nem outro publica dentro dessa ótica aí, com aderência a risco, etc. Eu encontrei um do Precem de fevereiro, que chega perto. Bom, dentro da gestão dos investimentos, vamos falar das fragilidades que eu venho aí trazendo o tal do caso, que é um exemplo de má gestão, que não pode ser nunca esquecido, por isso que eu trouxe ele para cá. Tá? Porque aconteceu, é uma verdade, está aí publicado nos anais, na imprensa, nos autos de processo aqui do tribunal, autos de processos judiciais, etc. Tá? E eu chamei de caso IPER 2012, tá? Acho que muita gente vai lembrar disso daí. O que acontece? Naquele momento, o cenário econômico, os títulos públicos, onde os dinheiros ficam aplicados, geralmente, principalmente na época do passado, a inflação alta e tal, o dinheiro fica tudo em título público, porque o governo federal é o melhor pagador, o menor risco. O menor risco que você tem no mercado financeiro é aplicar em títulos públicos, né? Então, os RPPS, tudo carregado em títulos públicos, através desses fundos, tem um bando de fundos de investimento dos bancos, que pega o seu dinheiro e joga em títulos públicos, outro aplica o direto no Tesouro, quem tem mais capacidade de gerir, direto no Tesouro. Mas aí veio, em 2012, estava uma questão, esses títulos estavam caindo, queda de juros absoluta, e o cara tem uma meta atuarial para cumprir. Né? Não falei da meta atuarial, que aquele atuário diz assim, ó, aquele 5,43 que tu disseste lá que ia ganhar é meta, tá? Corra com seus investimentos para ganhar 5,43 acima da inflação. Então, o gestor tem a obrigação de correr com seus investimentos, fazer a política de investimento que acompanhe de um jeito que ele atinja a meta. Aí o gestor está lá, pelo amor de Deus, está caindo o juro, não vou atingir a meta, o que é que eu faço? Né? Aí vem os especialistas, estão na imprensa, em todo local, dizendo assim, só tem um jeito, vamos sair de títulos públicos, vamos comprar papéis privados, vocês têm que investir no privado, porque é agora o que está dando. O país está se desenvolvendo, é papel privado. É papel privado para a gente que é, assim, é leigo, é mais conhecido, CDB de banco, RDB, né? LCA, essas letras de crédito comercial, essas coisas assim. Mas é um pouquinho mais complexo. Bem, eu botei aqui o caso que o IPER, dentre as aplicações que ele tinha muito dinheiro no fundo, Caixa FI Brasil, IMAB, títulos públicos, né? Vamos decorar isso aqui, ó. Título por liquidez, D+1. Quer D+1? Eu peço hoje, amanhã está na minha conta. O dinheiro cai amanhã. No dia seguinte, qualquer momento, está, né, 1 milhão aplicado, eu quero, amanhã está na minha conta. É D+1. A taxa de administração, porque como
os RPPS daqui costumam trabalhar só com fundos, eu tenho que falar deles. Fundos de investimento, eu tenho um fundo BB, não sei o quê, fundo Caixa, eles têm uma taxa de administração, é aí onde eles ganham. Você pega um fundo desse da Caixa Econômica, ele deve ter, sei lá, vou dar um chute aqui, uns 20 bilhões lá de captação. Aí ele ganha 0,2% ao ano em cima da média daquele capital lá que ele está gerindo, né? Esse fundo, ele não tem... Esse bicho não acende aqui, rapaz. Ó, taxa de saída é um outro elemento lá dos fundos, que eu vou falar mais à frente. Ele não tem risco de patrimônio negativo, está lá, claro. Cada fundo desse tem um CNPJ, tem um regulamento, que você lê, está dizendo, vou aplicar seu dinheiro em tal canto, você vai ter o risco disso, você não tem o risco daquilo. Então, eu tirei de lá, então, não tinha, sem risco de patrimônio negativo. Patrimônio negativo é o quê? Se esse fundo aqui embiocar e cair, eu só perco o que eu tenho lá dentro. Eu não posso perder mais do que isso. Entendeu? Patrimônio negativo é quando o fundo começa a dever e eu ainda vou ter que meter a mão no bolso para pagar a dívida dele. Certo? Então, e ainda contava com a segurança de uma instituição de primeira linha classificada pelo Banco Central. São esses bancos conhecidos, todos esses bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são bancos de primeira linha. Se o dinheiro está lá, é um risco a menos, porque uma instituição dessa para quebrar não é à toa. Quebra se o mercado inteiro quebrar, então uma falcatrua tão grande, tão bem feita, que não teve jeito. Mas, mesmo assim, tem outros mecanismos de controle, né? O Banco Central está em cima. Mas aí, deixa eu ver aqui. O mercado, como sempre, ágil, prontamente lançou diversos fundos de investimento com títulos privados. Banco do Brasil, Caixa Econômica, entendeu? Para atender essa demanda. E aí, só a Caixa Econômica, ela lançou uma família, que eu botei na época no relatório, 23, uma família de 23 fundos. E dentre os 23 lá, tinha fundos específicos para o regime próprio, ou seja, desenhado para o regime próprio, dentro da lei, dentro das normas do regime próprio. Se eu aplico acolá, eu não estou pecando, só tenho que respeitar os limites da legislação. Mas, como nem sempre, na prática, a coisa é diferente, o gestor que estava sentado lá no IPE, entendeu que ele era mais inteligente do que nós, vamos dizer assim, né? Então, o que é que ele fez? Eu vou aplicar em recursos privados, certo? E daí, ele começou com 70 milhões. Pegou 70 milhões, tirou daquele fundo da Caixa Econômica, sem risco disso, sem risco daquilo, taxa de administração 0,2, tal, não sei o quê, e aplicou, né? E aplicou. Ele aplicou no fundo diferencial, títulos privados, que o mercado diga, vá para títulos privados, ok? Ok, títulos privados. Mas só que lá no regimento desse fundo, diz assim, ó, você tem um risco muito grande que eu vou aplicar em fundo privado sem garantia. Está escrito no regulamento do fundo. Quer dizer, ou o cara não leu, ou leu e... né? A liquidez, D mais 730. Eu entro hoje, amanhã eu me arrepender, eu quero meu dinheiro de volta. Tá bom, o senhor vai esperar 730 dias. Mas quanto é que vai render? Não sei. Daqui a 2 anos, 4 anos, né? Não, 2 anos. Daqui a 2 anos eu lhe digo quanto é que rendeu e quanto o senhor vai receber. Por enquanto, o senhor fica chupando o dedo, tá? Isso aqui para mim é uma arapuca, né? É uma arapuca. Isso está no regulamento do fundo, tá, gente? A taxa de administração que pagava 0,2 lá, passou para 1,25 até 2,50, dependendo de uma situação lá, e uma taxa de saída de 15%, porque diz assim, não, mas eu quero sair, eu não quero rendimento não. Tá bom, você aplicou quanto? 70 milhões, então você vai perder 15%. Entendeu? Você vai perder 15% para sair. É um arapuca ou não é um negócio desse, né? Então, ó, risco do patrimônio negativo, que nós chamamos lá de riscos atípicos. E se no final dessa coisa, não, eu vou lá me lascar, vou ficar esperando. No final, se der prejuízo, se esse fundo aqui virar, você ainda vai pagar a conta. Certo? Está vendo a bronca que nós entendemos? Agora, pensa nisso aqui, com toda aquela estrutura funcionando. Conselho de Previdência, Comitê de Investimento, tá? Tudo funcionando, né?
e foram tudo no gogó do presidente. Sem segurança de uma instituição de primeira linha, porque era administrado por tal de BNI, Melô, DTT, Melô mesmo, né? Então, veja bem, esse fundo, em 2012, a aplicação foi em janeiro de 2012, ainda em 2012, ele perdeu 200, o fundo, né? Não o IPE, porque o IPE aplicou 70, mas esse fundo ele captou, sei lá, de 20, 30 RPPS, né? Entrou aí Tocantins, entrou um bocado de coisa. Então, ele, pela falência do Banco BVA, ele perdeu 239 milhões. Só nessa tacada aí, ele perdeu de um dia para a noite, as cotas dele que valiam passou a valor menos 30%. Entendeu? Começou a cair um fundo de renda fixa, não era para ter queda. Em 2003, com a função rural, olha o rural do homem aí. Com a falência do Banco Rural, não é rural não, é rural mesmo, viu? Ele perdeu 31 milhões, o fundo, né? Não é o IPE não, o IPE não perdeu isso tudo não. Aliás, vamos para frente. Uma curiosidade, a Caixa Econômica tem fundos que aplica nos outros bancos, tinha dinheiro lá dentro. A Caixa Econômica tinha dinheiro lá dentro, do Banco BVA, aliás, do Banco BVA, e não perdeu, ela tinha mais de 200 milhões dentro do Banco BVA e não perdeu um centavo, entendeu? Enquanto aquele lá perdeu 230, né? E eu vou lhe dizer por quê, porque a Caixa Econômica, como é um banco responsável de primeira linha, não estava metendo ninguém em Arapuca, ela aplicou em depósito a prazo com garantia especial. Eu boto em qualquer buraco com garantia especial. Pode até render um pouquinho menos, mas eu estou garantido. Ela saiu pela garantia. O outro lá aplicou 200 e tantos milhões em CDB. Qual é a garantia do CDB? É o fio do bigode. O banco quebrou. Ele vai pagar os funcionários, pagar os credores, pagar o último, quem tem o final da fila, o CDB. Está lá. Que eles chamam os quirografários, né, essas coisas, está lá, né? Então, aqui está a diferença. Então, quando o sujeito decidiu tirar da Caixa Econômica para botar no diferencial, é brincadeira, né? Bom, esse fundo diferencial até mudou de nome, que é para fugir acho que da imprensa, sei lá, né? Hoje ele se chama Fundo Recuperação Brasil, porque ele está tentando se levantar, não sei de onde, mas está, né? Ele tem esse CNPJ, quem quiser pesquisar no site da CVM, que está lá no final, na última slide, tem lá os sites da CVM, você põe CNPJ, você vai ver um bocado de coisa dele lá. E lá eu pesquisei que em setembro de 2023, o PL dele está com 4 milhões, é só o que ele tem, 4 milhões. Só o IPE botou 70, né? Entendeu? Eu não pesquisei quanto ele nasceu, quantos milhões. Deve ter nascido pelo menos com uns 300, 400 milhões de reais, certo? Ele está com 4 milhões, certo? Quando é que o IPE vai receber 70, corrigido? Bota na calculadora do Banco Central para mim, 70 milhões corrigido pelo IGPM, que é só a inflação, até hoje. Passa aí, enquanto eu estou falando. Calculadora do cidadão, pode estar no celular que você encontra aí. Para ver quantos 70 milhões estaria valendo hoje. O IPE, na sua contabilidade, está lá no portal, diz que tem ainda a esperança de receber 1 milhão. Isso assim é porque isso é contábil, porque na realidade... Bom, mas o cara achou pouco. Ele achou pouco, 70 milhões no fundo, né, no fundo diferencial. Ele era um presidente diferente, diz assim, eu vou jogar mais 44, eu não sei por que quebradinho assim, 44.588.765. Deve ser um número que ele ia jogar no bicho, né, umas milhares aí, sei lá. Aí pegou e jogou no fundo elo renda fixa. Mesma coisa, privado, sem garantia, liquidez de 540, taxa de saída de 10%, o mesmo risco de patrimônio negativo e sem segurança. Eu não vou falar muito porque é repetir o que eu acabei de falar, certo? Mas são mais 40 milhões aí jogados. Esse fundo, em 2012, também perdeu 49 milhões no CDB do banco. E hoje ele se chama LUTSE, FI Multimercado. Entendeu? Quem quiser aplicar, anota o CNPJ dele aí. E patrimônio líquido dele na CVM está zero, esse daí já zerou, né? E o IPE não está no relatório lá que eu pesquisei, é porque eu acho que ele já conseguiu sair, né? Ou, eu não sei, tivesse alguém do IPE aqui para falar,
conseguiu sair, ou o IPE já zerou, porque ele disse assim, não vou receber mesmo, já zerou na contabilidade, né? Bom, nós temos mais 40 milhões. É pouco, vamos lá, mais 40, eu sou poderoso. Fundo BBIF FDIC. Esse FDIC aí, é bom só para você conhecer, é um fundo que diz assim, eu vou pegar o teu dinheiro, vou comprar recebíveis, ou seja, tem ali a Casa Lira que vende fiado para todo mundo, tem uma carteira de cliente de 5 mil pessoas lá devendo, aquela mixariazinha cada um, tal, aí ele vai, eu compro, tudinho. A gente faz as contas, te compra, e compra. Então, esse fundo trabalha com isso. Ele compra recebíveis, né? E é bacana, por quê? Porque quando compra recebíveis, você está diluindo o risco, porque você está diluindo para pessoas. Não é eu pegar um dinheiro e botar 200 milhões no fundo BVA, eu estou botando na mão de milhares de pessoas, em cima de é muito mais fácil a inadimplência ser menor, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Liquidez, 50% ele devolve em 36 meses, outros 50% são em 48, não tem taxa de saída, mas também não tem a segurança, é um tal de dracma que estava administrando. Bom, em 9 de 2023, ele ainda tem 33 milhões. Achei até interessante, ainda tem 33 milhões, eu não sei quanto ele captou na época, né? Ainda tem 33 milhões, mas o IPE acha que ainda recebe 8 dos 40 que ele aplicou, né? Curiosidade, ele disse que tem 33 milhões, mas lá no site da CVM, quando eu entrei lá para ver os demonstrativos financeiros dele, ele pegou 250 milhões, o que é que ele fez? Pegou 250 milhões, aplicou 100% em direitos creditórios, que eu acho que é loteamento, que fala lá, não sei o que, imobiliário, como se fosse um loteamento, uma coisa assim, só que está 100% inadimplido. Ninguém pagou o loteamento. Nenhum, eu digo, mas nenhum cidadão que comprou um loteamento não pagar, 100% inadimplente, cara, acho que foi combinado, né? Entendeu? Acho que, sei lá o que fizeram. Estão há mais de 1.080 dias parados. Então, o cara ainda disse que tem 33 milhões. Não sei de onde que tem esses 33 milhões. Você está 100% inadimplente. E tem mais 25 aqui que nós vamos correr, senão não dou tempo. O Fundo Ático Geração de Energia, esse foi bacana. Esse aí foi golpe de mestre, tá? Esse aí foi golpe de mestre. O IPE jogou 25 milhões nesse fundo, que é um fundo FIP. Fundo FIP é um fundo fechado. Fechado é assim, é só a turma que eu convidei aqui, tá? Então, eu fui olhar, eram 20 RPPS. Convidou só os RPPS, é só para nós, né? Entrou aquela turma lá e conseguiu captar 100 e tantos milhões. É um fundo fechado, a finalidade dele é o seguinte, eu vou comprar ação de empresas e quero ações que eu possa participar da administração. Eu vou lá para dentro, eu vou participar, eu vou ajudar aquela empresa a dar lucro, e no final, que era um prazo de 7 anos, 7 anos para dar o resultado, no final de 7 anos eu vou estar te dando de rentabilidade tanto os lucros dessas empresas, como a valorização das ações que você vai ter. Essa é a proposta desse fundo, né? Risco patrimônio negativo, está lá, todos eles, né? Do cara, risco na temática, só não o BBIF. Liquidez baixíssima, balcão. Por quê? Porque não é, porque ele pegou, o sujeito pegou, e não tem a segurança do banco de primeira linha. Por que liquidez baixíssima? Ele captou esse fundo, 109 milhões. E entrou com 25. Estava de com força, quase 25% do troço, né? Aplicou 100% desse dinheiro nas ações de uma empresa chamada Bolt Geração de Energia. Essa empresa, nós estávamos em 2012, essa empresa foi criada em 2010. Certo? A empresa tinha 2 anos no mercado. Eu acho que foi criado tudo junto, né? Tu cria a empresa, eu crio o fundo e tal, eu compro as ações. Pelo visto, era coisa assim. Ela atualmente, esse fundo ático, hoje ele tem um patrimônio negativo de 8 milhões, ou seja, o IPE vai já ter que meter a mão no bolso para pagar a conta. Porque ele aplicou 25, mas hoje só tem menos 8 lá, não tem mais dinheiro para tirar lá de dentro. Estourou o tempo, né, gente? Então, vamos correr. Aqui fala da imprensa, vocês vão ver em casa, e aqui está dizendo para onde foi o nosso dinheiro, ó, Ferrari. Tá? Bom, sobre o futuro, nós temos
A Previdência, a partir da emenda 20 da 103, ela tem mudado bastante, caráter contributivo, etc. No passado não era assim. A 103 aproximou o RPPS do RGPS, ou seja, está diminuindo, está aproximando e tal, idade mínima, benefício e tal, criou um regime próprio. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu estou dando umas sugestões aqui assim, ó. O que é que eu posso fazer? Rapidamente, pessoal, porque eu sei que... Visite o portal da transparência, incentive seus colegas, exija transparência, compartilhe sua experiência nas redes sociais, provoque as entidades representativas, provoque os órgãos de controle, entendeu? E não durma igual o sapo da fábula do sapo. Você não pode ficar em falsa zona de conforto, não confunda aquilo ali com o spa, porque é assim que você vai se lascar, né? Estamos de olho vivo. Esse é o papel nosso aqui de segurado do sistema, certo? Nós somos o dono do dinheiro e temos que estar de olho vivo. E agradeço a atenção de todos. Bati no martelo. Não era uma hora, cara.